Bom, pessoal, acho que a gente pode dar início, os demais vão entrando, né? Já passaram 3 minutinhos. E o Lucas também está aqui já para gravar. Antes de iniciar, eu queria agradecer a presença de todos, e principalmente ao professor Mário por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. E antes também da gente dar continuidade, eu vou falar mais ou menos como é que a gente vai organizar o café, o encontro, né? Então, nós temos 2 momentos. O primeiro é de 40 minutos com a fala do professor Mário, e depois 40 minutos para a gente tirar as dúvidas e também abrir para uma discussão. Nesse momento também vou falar brevemente do currículo do professor Mário, e depois a gente já dá início, certo? Bom, então o professor Mário, ele é mestre em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ele é especialista em Fisiologia do Exercício pela mesma instituição e graduado em Educação Física pela Faculdade Integrada de Guarulhos, FIG. É docente do ensino superior nas disciplinas de musculação, biomecânica e fisiologia do exercício. Atua também em cursos de especialização e extensão em todo o Brasil, abordando especialmente temas relacionados ao fitness e saúde. E ele também é autor do livro Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica. E agora acho que a gente pode dar início. Sobre a certificação, nós estaremos enviando no chat um link para vocês preencherem um formulário, e lá vocês vão informar para a gente o e-mail de vocês, o nome e também outros dados para a gente elaborar o certificado de vocês. Ficou alguma dúvida até aqui? Não? Então, hoje o nosso tema é sobre hipertrofia, mitos e verdades. E agora eu passo a palavra para o professor Mário. Muito boa tarde, pessoal. Um enorme prazer estar com vocês aqui. E só para não comer bola, né? Vocês são da Universidade Estadual de Maringá, não é isso? Ah, legal, porque não sei se vocês sabiam, mas existe também a Universidade Estadual do Maranhão, né? Que a sigla, inclusive, é muito parecida. Bom, legal, beleza. Então, só por curiosidade. Bom, a propósito, né? Eu adoro Maringá. Eu já fui dar aula aí algumas vezes. Maringá é uma cidade muito bonita e que eu moraria com certeza. A minha família é do Paraná, inclusive, né? Minha mãe nasceu em Bandeirantes, aí no Paraná. Apesar de hoje a gente morar aqui em Guarulhos, não, porque eu não estou em Guarulhos hoje. A propósito, né? Já adianto vocês aqui que eu estou na minha casa de praia, não estou em Guarulhos. Então, né, eu estou próximo da rua aqui. Eventualmente vocês podem escutar um cachorro latindo, está escutando? O cachorro vai latir, a moto vai passar aqui fazer pum, mas enfim, dá para a gente ter aula numa boa, né? Aula na quarentena é assim mesmo, né? Bom, mas enfim, né? A Juliana já me apresentou aí, né? Eu acho que ela é bem sucinta na minha apresentação. Legal. Não, vou ficar aqui mesmo. Obrigado. Sim. Minha funcionária aqui. Quando eu falando com a minha funcionária. Também conhecida como a minha esposa. Deixa ela escutar isso, ainda bem que ela fechou a porta. Bom, brincadeiras à parte, né? Juliana foi sucinta no meu currículo aí, tá bom? Vou começar daqui a pouquinho já a nossa apresentação, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas no final, sem nenhum problema, tá bom? Acho legal eu falar os 40 minutos sem interromper, que assim eu vou conseguir avançar o máximo, né, que eu puder no conteúdo, e na sequência, com certeza aí, a gente vai ter muito, mas muito mesmo o que conversar, tá joia? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, né, que como é uma universidade, né, eu separei principalmente um conteúdo mais denso, principalmente no que diz respeito à ciência, tá? Então eu trouxe aqui alguns artigos científicos para debater com vocês sobre hipertrofia, sobre musculação, dentre outras coisas, que eu acredito, inclusive, que será de interesse de vocês, tá joia? Bom, outra coisa, é uma curiosidade. Tem alguém aqui, fora a Juliana, né, que já me seguia nas redes sociais? Não. Então, muito prazer, né? Eu quem? Aline, desculpa a câmera Aline. fechada, eu já abro. Eu fiz um curso com você aqui em Maringá uma vez. Junto com o Alexandre Machado. Esse mesmo.
Legal, que ótimo, muito bom. Eu que indiquei pro grupo, eu sou integrante do grupo também. Esse dia foi muito legal mesmo, né? Depois a gente foi lá pro Bar Brahma, que fica ali perto de um parque muito bom aí, viu? Muito legal. Bom, enfim, eu tô tentando procurar aqui onde está o chat para eu enviar o meu Instagram, mas eu não tô encontrando. Se a Juliana puder colocar no chat, aqui, eu acho que tá aqui do lado, ó. Chat. Posso colocar, se você preferir. Isso, meu Instagram é esse aqui, ó, @maretutsui, para quem quiser saber mais a respeito, né? E principalmente sobre treinamento, tá? É só colocar para seguir lá, tá bom? Todos os dias eu coloco caixa de perguntas nas minhas stories e sempre atendo todo mundo quando é possível, beleza? Bom, agora vamos começar então a nossa palestra de hoje, né? Vou colocar o cronômetro aqui. A partir de agora, então, né, eu terei aí 40 minutos para falar com vocês, né? Só liga o microfone um pouquinho para mim e fala para mim. Vocês estão vendo a minha tela? Estão me escutando direitinho? Sim. Ótimo. Então, excelente, pessoal. Bom, vamos lá, então. Nossa palestra hoje é sobre hipertrofia muscular, mitos e verdades, tá? E não tem como, né, a gente falar sobre hipertrofia muscular e adentrar mais no assunto sem antes a gente falar do conceito da palavra, o que é a palavra, de onde vem, né, o conceito de hipertrofia muscular e o que a gente entende sobre hipertrofia muscular hoje na ciência, especificamente na nossa área, tá? Então vamos lá. No que diz respeito à etimologia, tá? Hipertrofia provém de duas línguas, tá? Do inglês e do grego, onde hiper significa acima ou além, tá? E do grego, onde trofia significa crescimento, tá? No que diz respeito, né, ao contexto da palavra na nossa área propriamente dita, tá? Hipertrofia muscular, ela é entendida, né, especialmente aí como crescimento da área de secção transversa do músculo, provocado aí pelo aumento de proteínas contráteis e sarcômeros em paralelo, né? Aqui eu vou até dar um tempo aqui, né, para conseguir olhar para vocês, para a gente poder conversar a respeito desse conceito. Então, olha só, só uma curiosidade aqui, inclusive. Todos vocês são estudantes, né? Todos vocês são estudantes, acredito eu. Tá? Não sei se vocês já tiveram uma aula de fisiologia do exercício. Eu não sei se, por um acaso, tá, o professor, né, de fisiologia ou de treinamento, por exemplo, comentou com vocês que hipertrofia muscular é especialmente o aumento dos filamentos de miosina e actina, dessas proteínas contráteis. Para o músculo poder crescer, então, a gente tem que aumentar aí os filamentos de miosina e actina. Bom, provavelmente o professor de vocês, ele falou isso, e ele não está errado. Ele não está errado, é verdade. A hipertrofia muscular diz respeito aí ao aumento dos filamentos de miosina e actina. Entretanto, o que eu vos trago aqui é que, na verdade, nos últimos tempos, tem se debatido que hipertrofia não é só isso. Entendeu? É claro que hipertrofia é o aumento da área de secção transversa do músculo, engatilhado principalmente pelo aumento de proteínas contráteis, mas tem algo além. Né? Não sei se vocês ouviram falar nos últimos tempos, as pessoas têm debatido e conversado muito a respeito de dois tipos de hipertrofia muscular. A hipertrofia sarcoplasmática e a hipertrofia miofibrilar. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Agora, vocês já viram algum estudo que realmente apontou o que é essa hipertrofia sarcoplasmática ou miofibrilar? Ou seria um assunto novo hoje para vocês? Talvez seja um assunto um pouco novo, né? Para muitas pessoas tá? E é nesse assunto agora, né, que eu começo, inclusive, a nossa palestra de hoje. Então, o que acontece, tá? Até bem pouco tempo atrás, nós acreditávamos plenamente de que só existia um tipo de hipertrofia muscular, né, no ser humano, que é a hipertrofia miofibrilar, ou seja, para conseguir aumentar o tamanho do músculo, tá, a área de secção transversa, você tem que aumentar os filamentos de miosina e actina. Porém, alguns estudos, tá, mais recentes, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, inclusive, tá, conseguem hoje apontar que existe a possibilidade de hipertrofiar sem aumentar a quantidade de filamentos de miosina e actina, tá? O que tem sido chamado, inclusive, de hipertrofia sarcoplasmática. Agora, né, o lance é o seguinte,
Essa hipertrofia sarcoplasmática, se não é pelo aumento de filamentos de miosina e actina, então o que será que aumenta? Bom, vamos dar uma olhadinha, tá? Em alguns estudos que eu vos trouxe na tarde de hoje. Vamos lá. Então, ó, dando continuidade aqui, tá? Até bem pouco tempo atrás, tá? O único conceito de hipertrofia muscular é esse que eu vos mostro aqui. Ou o músculo, né? Ele cresce em comprimento ou ele cresce em largura, mas sempre atrelado aí à quantidade de filamentos de miosina e actina. Entretanto, né, como eu já questionei para vocês anteriormente aqui, será que hipertrofia é mesmo, né, somente o aumento da quantidade de proteínas contráteis? Será que não existe algo a mais? E se existe algo a mais, o que seria esse algo a mais? Vamos lá, né? Olha só, hoje, né, como eu falei para vocês anteriormente, nós conhecemos pelo menos 2 tipos de hipertrofia muscular: a hipertrofia miofibrilar e a hipertrofia sarcoplasmática. Vamos entender um pouco mais a respeito disso, né? Então, eu vos mostro aqui 2 braços do mesmo tamanho. Ambos possuem um perímetro de 38 centímetros. Agora, tá? Os 2 braços que eu vos mostro aqui, tudo bem, eles parecem idênticos, eles têm o mesmo tamanho, mas será que dentro dele, tá? Embaixo da pele, no músculo propriamente dito, nós temos as mesmas características? Será que lá no fundo, nesse músculo, por exemplo, nós temos a mesma quantidade de filamentos de miosina-actina, glicogênio, água, dentre outras organelas e substâncias? Pois bem, vamos dar uma olhadinha então, ó. Nem tudo é o que parece. Dá uma olhadinha nessa foto aqui, né? Então a gente está vendo aí o príncipe, né? O príncipe inglês, né? De um lado, dá a impressão que ele está mostrando o dedo feio, como diria a minha mãe, tá? E no outro lado, na verdade, a gente percebe que, na real, ele está contando até 3, né? Na verdade, é isso. Então, nem tudo é o que parece. Agora, para a gente realmente saber o que está acontecendo de fato, a gente precisa de um pouco mais de aprofundamento, digamos assim, tá? Então, olha só, nos últimos tempos, tá? Alguns estudos, eles têm divergido no que diz respeito aí à hipertrofia da área de secção transversa da fibra muscular e da área de secção transversa do músculo como um todo, tá bom? Então, o que acontece, né? Que tipo de hipertrofia que é essa daqui, ó? Bom, vamos lá. A célula, tá? A célula muscular, a fibra muscular, ela pode hipertrofiar também. E dá para medir. Hoje em dia a gente sabe que é possível medir a hipertrofia da fibra muscular propriamente dito, tá? Então, de uma forma mais micro, eu consigo, por exemplo, avaliar se a fibra muscular teve ou não mudança de adaptação, se ela está mais hipertrofiada ou não, por exemplo, tá? Ou eu posso ver ao todo, posso ver o todo, por exemplo, olhando a hipertrofia da área de secção transversa do músculo como um todo, e aí usando como padrão ouro, tá? A ressonância magnética propriamente dita, tá? Bom, um desses estudos, tá? Que começou, né, a verificar aí divergências no que diz respeito à hipertrofia da fibra muscular e à hipertrofia do músculo como um todo, esse estudo aqui de 1996, que eu vos trago. Então, desde pelo menos aí 1996, tá? Alguns estudos como esse, por exemplo, de Narici, ele tem apontado divergência no que diz respeito à hipertrofia da fibra muscular ou a hipertrofia do músculo como um todo, né? Então, olha só, deixa eu até parar de compartilhar um pouquinho aqui, para que vocês entendam exatamente onde eu quero chegar, exatamente aquilo que eu estou querendo dizer, tá? Então, pessoal, alguns estudos como esse, por exemplo, tá? Avaliaram não só a hipertrofia do músculo como um todo, mas avaliaram especificamente a célula, especificamente a fibra muscular. Vocês conseguiram entender? Agora que é legal, balança a cabeça então, assim, ó, quem tá com a câmera ligada. Isso aí. Então, o que acontece, ó? A fibra muscular, tá? Por exemplo, ela pode hipertrofiar de forma diferente se comparado ao músculo como um todo. Agora, né? O que os pesquisadores começaram, inclusive, a se perguntar é o seguinte: nessa época já, perto ali de 2000,
Muito provavelmente, alguns de vocês estavam nascendo ou não tinham nem nascido ainda, né? Enfim, começaram a se questionar o seguinte: se hipertrofia é o aumento dos filamentos de miosina e quitina, por que existe essa divergência? Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, então, no que eles encontraram e qual foi a conclusão deles. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Então, né? Então, vamos lá. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, olha só, nesse estudo, eles envolveram aí 7 homens com idade média de 29 anos, né, altura média de 1,82 m e peso médio aí de 77 quilos, tá? Nesse estudo, tá, eles fizeram o seguinte, olha só, os indivíduos eles foram submetidos, na maioria dos dias da semana, tá, durante 6 meses a 6 séries de 8 movimentos unilaterais de cadeira extensora, tá? Com 80% de 1 RM, tá? E a cada conjunto era permitido 3 minutos de intervalo. Então, eles faziam cadeira extensora, uma perna de cada vez, com 80% de 1 RM, e a cada 3 minutos aí, eles davam, a cada 3 minutos não, né? A cada conjunto, ou seja, uma perna depois da outra, eles deixavam, então, o indivíduo descansar por 3 minutos, tá bom? Intervalo. Olha lá, o peso foi ajustado a cada semana para manter a intensidade de 80%. Como vocês devem saber, né? O indivíduo ele vai treinando, ele vai se adaptando, e aí para a gente conseguir ajustar o RM, né? Toda semana eles aumentavam um pouquinho a carga aí para manter cerca de 80% de um RM. Para conseguir mensurar, né, a hipertrofia como um todo, tá? Eles usaram um padrão ouro, que é a ressonância magnética. Então, para conseguir verificar a área de secção transversa do músculo como um todo, eles usaram a ressonância magnética antes e a cada 2 meses de treinamento, tá? Só que eles não pararam só nisso. Olha que interessante. Além de verificar a hipertrofia do músculo como um todo, eles realizaram também uma biópsia do músculo vasto lateral, tá? Para conseguir verificar a hipertrofia da fibra muscular propriamente dito, tá bom? E além disso, tá? Com esses dados, eles conseguiram, por exemplo, também, né, verificar outras coisas, tá? Dentro do músculo, o que acabou, na verdade, inclusive, contribuindo até para a compreensão dos resultados, tá? Fora a hipertrofia muscular, eles realizaram também, ó, a mensuração da força muscular, tá? Então, eles realizaram de forma isométrica, antes e a cada 2 meses, tá? Até o final do estudo, a mensuração ela foi realizada a cada 10 graus, entre 90 e 160 graus. Ou seja, realizaram 7 avaliações aí, né, para conseguir verificar os ganhos de força muscular. E eram estabelecidos aí cerca de 3 minutos de intervalo entre uma avaliação e a outra avaliação, para não prejudicar, de modo geral, aí, a avaliação, tá? E, ó, vamos ver os resultados, então. Olha o que eles encontraram. Olha que interessante, ó. Bom, como já era de se esperar, a força muscular aumentou cerca de 28% em média, tá? Eles aumentaram a força, ficaram mais fortes, o que já era esperado, obviamente, tá? Agora, tá? O que foi interessante, especialmente aqui, é o seguinte, ó, quero que vocês percebam, tá? Que a área de secção transversa do músculo como um todo aumentou cerca de 19,5%. Aumentou 19% a área de secção transversa do músculo vasto lateral. Tá vendo o VL aqui, ó? Vasto lateral. Agora, não sei se vocês dominam a língua inglesa, olha que interessante, ó. Eles não encontraram nenhuma mudança, tá, de hipertrofia no tamanho, tá? No tamanho, tá, da célula muscular. Ou seja, olha só, o músculo vasto lateral, que foi o músculo onde eles realizaram a biópsia, ele cresceu 19,5%, tá? Em contrapartida, olha que interessante, tá? Não houve mudança no tamanho da fibra muscular. Então, eu já vos paro aqui, né, inclusive, para conversar com vocês a respeito desses dados aqui, um tanto quanto discrepantes, né? Então, assim, a gente sempre imagina, por exemplo, que na hora de aumentar a hipertrofia muscular e força muscular,
obrigatoriamente, a gente tem que aumentar a quantidade de filamentos de miosina quitina, por exemplo. Tem que aumentar aí o tamanho da fibra muscular. Só que esse estudo, como eu mostrei para vocês, tá? Ele apontou que, na verdade, é possível, né? É possível ganhar massa muscular, é possível hipertrofiar, é possível ganhar força sem necessariamente, tá? Aumentar o tamanho da fibra muscular, tá? Mas, ó, o estudo não acabou. Eu vou continuar falando aqui. Deixa eu voltar para vocês aí, tá? Vamos lá. Dando continuidade aqui, tá? Esse foi um dos achados, tá? Um dos achados. Então, um dos mitos agora que a gente precisa conversar é aquele mito, né, pessoal? Que a galera diz que toda vez que você hipertrofia, que você ganha força, você tem que necessariamente aumentar a quantidade de fibras musculares e etc e tal, e nem sempre isso é verdade, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nesse outro estudo aqui, ó, que eu vos trago e que segue mais ou menos essa mesma linha que nós estávamos conversando. Neste estudo, tá, foram envolvidos, então, 31 homens com média de idade de 24,8 anos, altura média de 1,77 m, tá, e peso médio de 76 quilos, tá, e um MC aí, né, de 24,3, tá. Como critério de exclusão, tá, eles colocaram indivíduos que tinham problemas de saúde de modo geral, pessoas que já tinham usado, né, esteroides anabolizantes alguma vez, né, uso de corticoide nos últimos 6 meses, fumantes, veganos ou vegetarianos. Então, todas aquelas pessoas, né, que se enquadravam aí nesses critérios de exclusão não participaram do estudo, tá? Porque o resultado podia atrapalhar de alguma forma. Protocolo de treinamento. Após a familiarização e teste de 1RM, os indivíduos eles foram submetidos a 12 semanas de treinamento de força da seguinte forma, tá? Então, eles fizeram 4 séries de 8 a 10 movimentos de supino reto, leg press e cadeira extensora, com carga de cerca de 60% a 80% de 1RM realizados até a falha concêntrica. Então, trabalharam aí 4 séries de 8 a 10 movimentos com carga de cerca de 60% a 80% de 1RM. O treinamento ele foi executado 3 vezes por semana e em dias não consecutivos. Tá? Para conseguir mensurar a hipertrofia muscular, eles não usaram o melhor padrão, tá? Mas usaram também um muito bom, que é a ultrassonografia. No caso aqui, né, usaram ultrassom avaliando o músculo vasto lateral novamente. Antes que vocês me perguntem, tá? Geralmente o músculo vasto lateral, ele é mais usado porque ele é mais superficial, ele tem geralmente uma imagem mais limpa. Então, quando essa hipertrofia, né, é avaliada na coxa, geralmente eles pegam um músculo vasto lateral, principalmente para conseguir avaliar. Além disso, tá, realizaram também a biópsia do músculo vasto lateral e também técnicas de microscopia para avaliação da área de secção transversa da fibra muscular, para não só avaliar o tamanho do crescimento aí da fibra muscular, mas como também das propriedades e características bioquímicas do músculo propriamente dito. E vamos ver os resultados, então. Olha que interessante, ó. O músculo como um todo, tá? O vasto lateral aqui, avaliado, cresceu cerca de 16... Opa, desculpa. Aqui, ó, quantidade de filamentos de miosina quitina, tá? Quantidade de miosina, na verdade, né? Inclusive, que aumentou com esse estudo. 16%, tá vendo? Agora, o que eu vos mostro aqui também é que o músculo vasto lateral, ele não aumentou na mesma proporção, ó. Tá vendo? Ele aumentou em 20%. Inclusive, agora eu vos pergunto, né? Olha, da onde vem essa diferença? Como vocês podem ver, tá? Existe uma diferença aí entre a hipertrofia das fibras musculares e a hipertrofia do músculo vasto lateral como um todo. Agora, né? Se hipertrofia é o aumento da quantidade de proteínas contráteis, de onde vem, vos pergunto aí, tá? Essa outra parte que está faltando, tá? E olha só, né? Eu não sei se vocês conhecem também essa análise de dados, tá? Essa análise de dados aqui,
é conhecida como coeficiente de Pearson, tá? O coeficiente de Pearson, ele avalia a correlação entre duas variáveis. No caso aqui, tá? Eles avaliaram, por intermédio aí do coeficiente de Pearson, a quantidade de proteínas na fibra muscular versus a hipertrofia do vaso lateral. Eu já vos mostro aqui, inclusive, tá? Que o resultado aqui, ó, tá? Deu 0,555, tá? 0,555. E eu não sei se vocês sabem o que seria um coeficiente de Pearson, tá? Com R de 0,55. Olha só. Na interpretação dos dados, tá? Nós vemos, então, que um coeficiente de Pearson de 0,5 a 0,7, tá? Positivo ou negativo, indica uma correlação moderada, tá? Moderada. E o que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que existe correlação entre o aumento dos filamentos de miosina e actina e a hipertrofia? Existe. Agora, tá? Um mito que muitas pessoas acabam repetindo no dia a dia, no cotidiano, é que hipertrofia é só o aumento dos filamentos de miosina e actina, o que não é verdade. Existe correlação entre essas duas variáveis? Existe. Porém, tá? Essa correlação ela é moderada e não forte, como as pessoas imaginam. Ou seja, existem outras coisas envolvidas, outras variáveis envolvidas, que inclusive pouca gente costuma falar, costuma abordar, tá? E que eu quero entrar um pouco mais a fundo junto com vocês, tá? Agora, especificamente, né? Vamos conversar para tentar descobrir aí o que seria exatamente aí essas outras variáveis envolvidas. Então, se não é só filamento de miosina e actina, que está atrelado à hipertrofia muscular, o que tem além de filamento de miosina e actina? Vamos continuar interpretando esses estudos, então. Vamos lá. Então, ó, voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Aí eu já faço a pergunta para vocês aqui, né? Então, se hipertrofia e força muscular, tá? É explicada pelo aumento de proteínas contráteis, o que explica essa discrepância, tá? Vamos ver, então, o que explica, tá? Mas antes de eu adentrar, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Se essa palestra, ela estiver legal, né? Se esse café aqui, na verdade, estiver bacana com vocês aqui, tá? Ó, eu peço para vocês, se por um acaso vocês estiverem gostando, dá print da nossa apresentação aí, tá? Sobe nas suas redes sociais e marca depois o meu Instagram. Marca minhas redes sociais lá, que eu vou ter o maior prazer de compartilhar depois o depoimento de vocês. Se tiver legal, se tiver bacana, tá? Esses depoimentos, eles acabam me motivando muito. Eu adoro receber depoimento, eu adoro receber elogio, tá? Então, tira print aí se tiver legal, se você estiver aprendendo, me marca nas redes sociais para eu poder compartilhar depois, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Dando continuidade aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse outro estudo aqui, ó. A gente está correndo até rápido, hein? Espero que vocês estejam entendendo, tá bom? Se não estiver entendendo, anota as dúvidas aí e no final, tá? Com certeza, a gente vai voltar e passar aí todas as dúvidas uma por uma. Esse estudo que eu vos mostro aqui, tá? Se vocês quiserem dar print para conseguir, inclusive, guardar, não tem nenhum problema também, para vocês lerem na íntegra depois, tá? Ele também segue a mesma linha de raciocínio, tá? Agora, vamos lá, o que aconteceu nesse estudo, o que eles fizeram aqui? Nesse estudo, eles envolveram uma amostra de 7 mulheres, com uma idade média de 71 anos, ou seja, mulheres idosas já, tá? E com IMC médio de 25. E o percentual de gordura de 40. Mulheres já com sobrepeso, então, mulheres idosas, tá? Aqui, o protocolo, quero que vocês percebam que não foi um protocolo de musculação. Não foi um protocolo de musculação. Foi um protocolo, tá? Em um ciclo ergômetro. Então, foi muito mais, na verdade, um protocolo cardiorrespiratório do que, na verdade, um protocolo de força, tá? Então, olha só, por 12 semanas de treinamento cardiovascular em ciclo ergômetro, frequência semanal e intensidade da seguinte forma: 3 vezes por semana, tá? Sendo que da primeira à 7ª semana, com intensidade de 60% a 80% da frequência cardíaca de reserva, e 4 vezes por semana, da 8ª até a 12ª semana,
com intensidade aí de 80% da frequência cardíaca de reserva. Foi mantido sempre de 80 a 70 rotações por minuto, tá? Nesse círculo ergômetro aí, principalmente para manter o mesmo ritmo e intensidade, tá? E ao longo das semanas, os watts da bicicleta e do ciclo ergômetro, ele foi ajustado para que a intensidade estipulada fosse mantida. Bom, para realizar a mensuração da hipertrofia do músculo como um todo, eles usaram um padrão ouro, esse que eu vos mostro aí, que é a ressonância magnética, tá? E também usaram, tá, a biópsia aí para conseguir verificar a hipertrofia da área de secção transversa da fibra muscular propriamente dita, né? Além disso, a quantidade de proteínas e água foram também mensuradas por intermédio aí de técnicas de microscopia eletrônica, tá? Especialmente aí do músculo vasto lateral. Mensuração. Além disso, a força muscular também foi aferida por intermédio de um ergômetro, de forma isotônica e também de forma isométrica, sempre com o joelho a 120 graus. Tá? E vamos aos resultados. Olha que interessante, ó. Vamos lá. A hipertrofia muscular aconteceu, houve o aumento, tá, da hipertrofia do músculo como um todo. Quero que vocês reparem aqui, tá vendo, ó, que o volume do quadríceps aumentou de forma significativa. Tá vendo? Tem um asterísticozinho aqui. Isso significa que aumentou de forma significativa. Nós temos um valor de P menor do que 0,05, tá? Tivemos aí, então, o aumento da força como um todo, tá bom? Força não, desculpa, da hipertrofia. Agora, dá uma olhadinha nesses dados aqui, ó. Ó, hipertrofia da área de secção transversa da fibra muscular. Fibra muscular. Olha só, que interessante. Eu quero que vocês percebam, tá? Que ó, aqui nós temos, então, né, as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2, tá? Aqui nós temos o total de proteínas e aqui nós temos o total de proteínas miofibrilares, tá? Então, olha só, de preto nós temos o antes, tá? E de cinza, tá? O depois, tá? O que eu quero que vocês percebam? Olha só, a quantidade, tá? A quantidade de miofibrilas, ou seja, a quantidade de proteínas contráteis, tanto do tipo 1 como também do tipo 2, ela reduziu significativamente. Olha que interessante, ó. Reduziu a quantidade de proteínas miofibrilares. Na verdade, ó, a quantidade de proteínas, tá, total, ela reduziu como um todo, tá? Apesar de ter acontecido, ó, a hipertrofia da fibra muscular, ó. Tanto as fibras musculares do tipo 1, como as fibras musculares do tipo 2A, ó, entre o antes e o depois, tá? Eles aumentaram. E principalmente as fibras do tipo 1 aumentaram de forma significativa. Olha o asterístico aqui em cima, tá vendo? Agora, apesar da gente aumentar a hipertrofia da fibra muscular, como pode? Nós tivemos, então, redução da quantidade de proteínas, né? Vou até parar de compartilhar um pouquinho aqui e olhar nos olhos de vocês, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo exatamente aquilo que eu estou tentando explicar para vocês. Olha que interessante, tá? Quando a gente treina com ciclo ergômetro, por exemplo, tá? A gente consegue aumentar a hipertrofia da célula muscular, da fibra muscular, mas reduzir ao mesmo tempo a quantidade de proteínas contráteis dentro da fibra muscular. Então, existe a hipertrofia, o aumento da fibra muscular, tá? E ao mesmo tempo, com a redução dos filamentos de miosina e actina, com a redução de proteínas contráteis, né? Isso parece, inclusive, absolutamente antagônico, né? Muita gente, inclusive, acredita que isso não é possível, mas isso é possível, como eu estou mostrando para vocês. Mas ainda, né? E eu acho que isso que eu expliquei para vocês ficou claro o que aconteceu, né? Agora, falta responder uma outra coisa, né? Bom, o que foi que aumentou, então? Não é verdade? O que foi que aumentou, né? Bom, vou mostrar para vocês agora o que foi que aumentou, especialmente, tá? Mas antes disso, Juliana, eu tenho mais 10 minutos ou não? Sim, tem mais 10 minutos sim, pode ficar à vontade. Beleza, legal, né? Coloquei o cronômetro aqui, mais uns 10 minutinhos, aí a gente já encerra, né? Enfim, vamos lá, vamos ver então o que aconteceu, o que aumentou propriamente dito, tá? Bora lá.
Então, ó, né, nos resultados aqui, tá? Nós tivemos, então, o apontamento de que o que realmente aumentou para gerar essa hipertrofia foi água e glicogênio. Água e glicogênio. Eu não sei se vocês sabiam, mas cada grama de glicogênio retém 3 gramas de água, tá? Então, o que acontece? O treinamento com cicloergômetro, o treinamento de resistência, ele parece estar muito mais atrelado, tá, ao aumento, na verdade, de glicogênio e água, o que também gera hipertrofia, tá? E é essa hipertrofia, especialmente, que nos últimos tempos tem sido chamada de hipertrofia sarcoplasmática, tá? Então, ó, ao passo que, tá, a hipertrofia miofibrilar tem sido atrelada ao aumento dos filamentos de miosina e actina, a hipertrofia sarcoplasmática, ela está especialmente atrelada, tá, ao aumento do glicogênio e da água, tá, propriamente dito. Como eu falei para vocês, ó, tá, 1 grama de glicose retém aí cerca de 3 gramas de água aproximadamente, aumentando então os estoques de glicogênio, de energia, a gente vai aumentar também a quantidade de água, e isso também vai aumentar a hipertrofia do músculo como um todo, tá? Eu não vou, né, entrar tão a fundo neste estudo aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Porque ele é muito parecido com os anteriores. Mas, independentemente disso, tá? Eu vou mostrar os resultados para vocês, ó. Então, o que acontece? Aqui eles usaram 18 homens, tá? Também com treinamento de ciclo ergômetro, um treinamento muito similar a esse último, né, que eu vos mostro agora, que eu mostrei para vocês agora. E eles mensuraram a hipertrofia como um todo, e além disso, mensuraram também a quantidade de glicose, né, e também de água por intermédio de biópsia, tá? E o resultado está aqui. Olha que interessante, ó. Eles encontraram a mesma coisa. Olha que legal, ó. A quantidade de proteína, ó, muscle total protein, tá vendo? A quantidade de proteínas entre o antes e o depois reduziu e a quantidade de água aumentou. Ou seja, houve muito mais, né? Na verdade, muito mais não. Houve hipertrofia sarcoplasmática, porque a quantidade de proteínas, na verdade, ela não chegou a nem se manter aqui, né? Nós reduzimos a quantidade de proteínas contráteis, tá vendo? Ó, eles mensuraram glicogênio também, e eu vos mostro aqui, tá vendo? Aqui, ó, antes e depois, pré e pós-training, houve um aumento da quantidade de glicogênio também, junto com o aumento de água, tá? Bom, antes de falar sobre um outro assunto aqui, tá? Deixa eu falar outra coisa para vocês, né? Então, eu já consegui apontar para vocês aqui que o treinamento de força, tá? Principalmente aí com 80% de um AIM, por exemplo, ele está muito mais atrelado aí à hipertrofia miofibrilar, com o aumento da quantidade de filamentos de miosina e actina, por exemplo, e etc e tal. Agora, o treinamento, né, de resistência muscular, como do ciclo ergômetro, por exemplo, ele parece ir de uma forma oposta, né? De lado oposto. Na verdade, você tende até muitas vezes a reduzir a quantidade de filamentos de miosina e actina, tá? E aumentar, na verdade, tá? A quantidade aí de glicogênio e água, entendeu? O que também gera hipertrofia, mas gera um outro tipo de hipertrofia, tá bom? Então, ó, desde já, né, vos digo aqui, ó, parem de dizer que hipertrofia é o aumento dos filamentos de miosina e actina. Porque apesar de não estar errado, isso, na verdade, é só metade da resposta, entendeu? Existe uma outra metade, né? Então, eu estou mostrando para vocês que existe pelo menos 3 tipos de hipertrofia. Ó, hipertrofia miofibrilar, hipertrofia sarcoplasmática, tá? E olha só, existem pesquisadores investigando também a hipertrofia que acontece no tecido conjuntivo. Então, por exemplo, na fáscia do músculo, tá? Existe também uma adaptação, parece importante. E isso parece que influencia de alguma forma no tamanho do músculo como um todo. Tudo bem? E olha só, acredito que seja a dúvida de vocês também, antes que me perguntem, professor, na musculação, existe treino para hipertrofia miofibrilar e existe treino para hipertrofia sarcoplasmática? Bom, vamos responder essa pergunta. Olha só, pelo que tudo indica, como eu mostrei para vocês, tá?
Quando você trabalha com RM mais alto, ou seja, quando você trabalha, tá? Principalmente aí com cargas mais elevadas, tá? Você tem principalmente o estímulo de hipertrofia miofibrilar, tá? E quando você faz principalmente resistência, mais movimentos, 15, 20, 30 movimentos, por exemplo, você estimula um pouco mais a hipertrofia sarcoplasmática. Agora, né, não dá para dizer que na musculação a gente consegue separar totalmente, né? A gente ter só hipertrofia miofibrilar ou só hipertrofia sarcoplasmática. As duas parecem acontecer ao mesmo tempo. Entretanto, quanto mais alto for o RM, quanto maior for a intensidade, quanto maior for a carga, tá? Mais próximo de uma realidade de uma hipertrofia miofibrilar você tá, e mais distante de uma hipertrofia sarcoplasmática, e o oposto também seria verdade. Se você vai trabalhar resistência muscular, 30, 20, 50 RMs na musculação, você vai gerar provavelmente mais hipertrofia sarcoplasmática e menos hipertrofia miofibrilar. Antes que vocês me perguntem novamente, professor, qual dos dois tipos de hipertrofia é melhor? Miofibrilar ou sarcoplasmática? Bom, vamos lá. Se eu estiver trabalhando com um atleta de força, acredito eu que vocês já sabem a resposta, né? Se eu estiver trabalhando com um atleta de força, é claro que eu vou estimular a hipertrofia miofibrilar nele, né? Principalmente com alta intensidade, porque a gente sabe que a quantidade de filamentos de miosina e quitina é importante para o desenvolvimento da força e também da potência muscular. Se você estiver trabalhando com velocista, se você estiver trabalhando com powerlifting, se você estiver trabalhando com um cara de levantamento de peso, por exemplo, tá? É melhor você estimular principalmente hipertrofia miofibrilar. Agora, se você estiver trabalhando, por exemplo, com ciclista, triatleta, maratonista, tá? O foco deve ser o contrário, em hipertrofia sarcoplasmática principalmente, já que nós sabemos aí, né, que os estoques de glicogênio, a quantidade de glicogênio, por exemplo, que gera energia, adenosina trifosfato, por exemplo, é importante, super importante aí para o atleta de endurance, de modo geral. Tá bom, professor, mas eu não trabalho nem com atleta de endurance e nem com atleta de força. O que eu faço? Bom, eu recomendo que você faça uma periodização ondulatória, tá? Uma periodização ondulatória é aquele tipo de periodização que num curto espaço de tempo, de 7 a 14 dias, por exemplo, a gente vai alternar as cargas. Então, ora você pode dar estímulo tensional, ora você pode dar estímulo metabólico. Ora você pode estimular a hipertrofia miofibrilar e ora você pode estimular a hipertrofia sarcoplasmática. Porque para o indivíduo que está na academia, na verdade, tá? A performance de força ou de resistência para ele não interessa muito. O que interessa realmente para ele é a adaptação do tamanho do músculo, da hipertrofia como um todo. E nós sabemos, tá, por intermédio aí da literatura científica, etc. e tal, tá, que os indivíduos, né, eles tendem a se adaptar, principalmente rapidamente, ao treinamento de força. Então, dar sempre o mesmo estímulo para o indivíduo, do meu ponto de vista, pode antecipar uma situação de platô, que é aquela situação onde o indivíduo ele começa a não crescer mais, tá? E existem, inclusive, não vai dar tempo da gente conversar hoje, estudos apontando, por exemplo, tá, que para hipertrofia muscular, pelo que tudo indica, tá, esse tipo de periodização ondulatória, onde eu vou alternar estímulos de alta intensidade, né, alta intensidade e poucas repetições, com estímulos, tá, de muitas repetições e baixa intensidade, parecem serem os mais legais, importantes para gerar hipertrofia muscular como um todo. Tudo bem? Pessoal, acredito que eu terminei cravado aqui 40 minutos a minha apresentação. Bom, já vos falo para vocês aqui que, na verdade, eu poderia ficar muito mais tempo com vocês aqui, né? Eu só falei a pontinha do iceberg daquilo que eu realmente gostaria de falar sobre hipertrofia muscular, tá? Mas, tá? Quem preencheu o formulário aqui que a Juliana colocou, tá? Pode ter muito mais depois. Isso porque eu prometi para a Juliana, tá? Que eu ia sortear um curso meu, tá? Então, eu tenho um curso online, pessoal, tá? De musculação, que eu ensino a trabalhar com método de oclusão vascular.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem o método de treinamento de Katsu Training. É um método japonês, né, que se tornou aí famoso no mundo inteiro, né, onde se realiza a oclusão dos membros aí do esqueleto apendicular e se realiza treinamento dessa forma, tá? E tem causado muitas adaptações positivas aí, tanto para a reabilitação como também para o treinamento. Hoje, esse curso, ele custa R$ 199,90, mas alguém aqui nessa sala vai levar na faixa, beleza? Tá bom? Pessoal, outra coisa, antes de eu passar a palavra para vocês, tá? No meu Instagram tem mais assunto, tem mais cursos lá de musculação e treinamento, tá? E tem meus livros também. Caso alguém tenha interesse, é só me chamar lá, tá bom? Juliana, obrigado pelo convite, tá? Espero que vocês tenham gostado e que a minha palestra, o meu café, tenha agregado de alguma forma para vocês. Obrigada, professor. Muito importante, né, saber sobre essa diferença da hipertrofia. Também não sabia, assim, da diferença da sarcoplasmática para a miofibrila. Muito legal. E agora, então, a gente vai passar para as perguntas. E eu passo a palavra para o Hugo, que ele que vai mediar. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aqui no chat, ou também pode levantar a mão, que daí a gente vai chamando para vocês abrir o microfone e conversar com o professor. Certo? Fiquem à vontade. Pode falar, Luiz. Pode perguntar diretamente. Aí, tá ouvindo certinho? Tô ouvindo, pode falar. Parabéns pela apresentação, meu professor Mário. Gostei muito também, como a Juliana comentou, não sabia dessa diferença da hipertrofia sarcoplasmática para a hipertrofia miofibrilar. E a minha pergunta é com relação à periodização, né, que você colocou. Caso não seja com atleta nem de resistência, nem de força, seja uma periodização ondulatória. Mas caso eu tenha esse atleta, ou de powerlifting, como você comentou, ou de maratona, qualquer outra modalidade, a periodização mais apropriada seria uma periodização clássica, e como seria o ponto de mudança dos estímulos, né, o ponto de supercompensação durante o treino? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Então nós estamos trabalhando com não atleta, é isso? Com atleta. Com atleta. O atleta é de força ou de endurance? Tanto faz. Mudança de periodização, não sendo a periodização ondulatória. Entendi. Aí nós temos outros dois tipos de periodização, né? Só o ônibus passar aqui, peraí. Vai logo, passa. Então vamos lá. Na musculação, nós temos especialmente 3 tipos de periodização. Ondulatória, nós conversamos anteriormente, tá? Nós temos a clássica, ou também chamada de linear, e nós temos um outro tipo de periodização chamado periodização linear reversa, tá? Então, qual é a diferença de uma para outra? A periodização linear, também chamada de clássica, tá? É aquela onde, ao passar do tempo, nós vamos aumentando, tá, a intensidade e reduzindo o volume. Por exemplo, você pega um atleta de treinamento de força, né, trabalha com powerlifting, por exemplo, levantamento de peso e etc e tal, né, ou até mesmo alguns atletas de potência, tá? Você vai começar, por exemplo, você vai trabalhar 6 meses com ele, de janeiro, e o campeonato é em junho, tá? Você começa, por exemplo, trabalhando aí com 20 RMs em janeiro, tá? Com pouca carga. Em fevereiro, você reduz, por exemplo, para cerca de 15 movimentos e aumenta a carga e intensidade, até que você vai chegar, por exemplo, em junho, trabalhando com esse indivíduo, 1, 2 ou 3 RMs, mas com alta carga, tá? Essa é a periodização linear, tá? A periodização linear reversa, tá? Que a gente trabalha com atletas de endurance, é absolutamente oposta, contrária a essa que eu tô falando. Então, se a gente começa em janeiro, o campeonato é em junho, tá? Em janeiro, então, nós vamos começar a trabalhar com força e não com resistência. E ao passar do tempo, ao longo do tempo aí, nós vamos, então, tirando, né, carga, reduzindo a quantidade de carga, intensidade, e aumentando a quantidade de movimentos. Então, o indivíduo, ele começa em janeiro com 1 a 3 movimentos, e depois, em junho, ele está ali com cerca de 20, 30 movimentos, já que o objetivo principal aí é trabalhar resistência muscular, tá?
Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá passando o vendedor de galinha aqui, vocês estão ouvindo? O vendedor de galinha? Ó, deixa eu ver se ele passa logo, vai. Vai, galinha, passa logo. Bom, enfim. É sempre assim. Quando eu vou dar aula, passa o carro do ovo, é o cachorro latindo e o ônibus, cara. Bom, voltando ao assunto, vamos lá. A periodização ondulatória, tá? Ou também conhecida como periodização não linear, é aquela onde, tá? Eu vou fazer uma transição brusca, tá? De volume e intensidade em um curto período de tempo. Então, entre 5, 7 ou 14 dias, eu mudo bruscamente, tá? Esse volume e intensidade. Esses são os 3. Eu acho que a primeira metade da pergunta foi essa, né, Luiz? Agora, você fez mais uma outra pergunta, que é como mensurar a supercompensação, é isso? Isso, para saber o ponto de novo estímulo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo abrir o meu livro aqui. Existe uma tabela muito legal, né, que a gente consegue abordar junto com o aluno para a gente ter esse feedback, tá? Por exemplo, o indivíduo ele costuma dizer o seguinte: professor, eu treinei hoje peitorais. Quando é que eu posso treinar de novo? Não é isso que você quer saber? Quando é que eu devo treinar outra vez? Então vamos lá, pessoal. Essa tabela que eu vos mostro aqui, tá? É a tabela, a escala, na verdade, né? A escala de percepção de recuperação entre as sessões, tá? Essa tabela, essa escala, eu adaptei desse autor aqui, desses dois autores, ó. Kenta e Hasman, né? 1998, tá? Então, o que acontece, tá? Eles criaram, né, essa escala exatamente para conseguir fazer uma estimativa da recuperação e supercompensação do atleta entre uma sessão e outra. Se vocês quiserem dar um print, inclusive, tá? Para guardarem, pode dar o print, sem nenhum problema, tá bom? Então, vamos lá. Como é que funciona essa tabela? Como é que você trabalha com essa tabela aqui para saber se ele está recuperado ou não, tá? Então, vamos supor, né? O indivíduo treinou na segunda-feira peitorais, tudo bem? E aí, seguindo o planejamento, por exemplo, vamos supor que ele treinaria, por exemplo, na quarta-feira, novamente peitorais. Ele vai treinar segunda, quarta e sexta, por exemplo, peitorais. Ele treinou na segunda, na quarta-feira, você vai mostrar para o seu cliente essa tabela, tá? E aí, tá? Você vai perguntar para ele: olha, nós treinamos peitorais na segunda-feira. Como é que você está sentindo o seu peitoral hoje? Você acha que ele está muito, muito pouco recuperado, mal recuperado, razoavelmente recuperado, muito bem recuperado ou muito, muito bem recuperado, tá? Ele precisa dar esse feedback para você, tá? E aí, ó, eu vos pergunto agora, qual desses feedbacks vocês acreditam aqui que seria o ideal? Qual número seria o ideal que ele respondesse? Pode falar. Para realizar novamente o treino de peitoral, no caso, né? Isso, para realizar novamente o peitoral. Pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar se quiser. Eu acredito que o 15 ali em diante, que ele esteja recuperado. 15, 17 ou 19, né, por exemplo? Isso. Aí que tá. Vamos lá. Você quase acertou. 15 seria o ideal. 15, por que seria o ideal, né? Bom, antes do 15 fica muito, muito óbvio por que não, né? Se o indivíduo ele nem se recuperou ainda, como é que você vai dar outro estímulo? Entendeu? Então, assim, por exemplo, o cara treinou segunda-feira peitorais. Quarta-feira o braço está caindo ainda, não consegue nem tirar a camisa. Posso treinar de novo? Claro que não. O que aconteceu? Muito provavelmente houve um volume exacerbado ou uma intensidade exacerbada. O bom personal trainer é aquele professor, então, que ele vai ajustar a carga. Então, se o cara não se recuperou, você colocou um volume muito alto ou uma intensidade muito alta. Ou as duas coisas. Tem que reduzir as duas coisas. Entendeu? Ele não está recuperado. Agora, tem um outro problema, tá, Luiz? O lance é o seguinte. Vamos supor que ele treina na segunda-feira peitorais. Na quarta-feira, você mostra a tabela para ele. Você pergunta pro cara assim: como é que você tá? Eu tô aqui no 19, ó. Muito, muito bem recuperado. Por que tá errado também? Muito, muito bem recuperado. Quer dizer que o estímulo não foi o suficiente, né? Foi um estímulo débil, né? Tá entendendo? Isso. Então, o que acontece? Infelizmente, tá? A gente, quando a gente dá um estímulo aqui no músculo, tá?
como é que eu posso dizer? Você agride um músculo, né? Você sai daqui, vem para cá, cai a performance, depois você se recupera e você entra no pico da supercompensação. Infelizmente, depois do pico da supercompensação, você não mantém por um longo prazo. Então, você mantém o pico e depois cai, entendeu? Você entra no que a gente chama de reversibilidade. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Você tem o princípio da reversibilidade. Então, o que acontece? Se ele descansar pouco, é ruim, mas se ele descansar demais, é ruim também. Porque você acaba não dando estímulo no pico da supercompensação, que é onde você precisa dar. O bom treinador é aquele cara que consegue dar no próximo estímulo novamente no pico da supercompensação. Mas para isso você precisa de algumas ferramentas, dentre essas, essa ferramenta que eu vos mostro aqui, essa escala de percepção de recuperação entre as sessões, tá? Ela é subjetiva? Ela é subjetiva, não é exata, tá? Mas é a melhor forma da gente trabalhar no dia a dia, no cotidiano, tá? Eu poderia fazer mensuração de creatina quinase? Poderia, mas, cara, um exame laboratorial não dá, entendeu? Fica difícil para a gente trabalhar no dia a dia, no cotidiano. Você poderia fazer teste de força? Poderia, mas não é tão viável, fácil para o dia a dia. Mostrar a tabela, mesmo que subjetiva, tá? Ela é mais fácil de ser trabalhada no dia a dia, no cotidiano. Respondi a sua pergunta? Respondeu, obrigado. Imagina, disponha. Temos mais? Quem tiver, pessoal, já pode falar, tá? Bom, se não tiver pergunta, não precisa inventar. Fica tranquilo, tá? Eu não vou entender que vocês não gostaram. Muito pelo contrário, eu vou entender que eu acho que eu expliquei direitinho, vocês entenderam, foi isso? Sim? Então tá bom. Eu tenho uma Então vai, pergunta. Juliana, manda. O que vai fazer é assim, se fosse em atletas que precisam melhorar a potência, tipo atletas de vôlei, eles têm um treinamento mais ligados à hipertrofia miofibrilar. Mas aí, se eles tiverem um treinamento voltado para hipertrofia sarcoplasmática, você acha que iria atrapalhar? Como é que você vê? Eu acho que ia atrapalhar sim, tá? Por que eu acho que ia atrapalhar, tá? Porque nós sabemos, tá? Hoje em dia, inclusive, que quando a gente entra, né, em treinamento concorrente, por exemplo, o pessoal fala assim para mim, professor, treinei perna hoje, posso fazer corrida hoje? Posso ir na corrida? Vai atrapalhar de alguma forma? Pelo que tudo indica, atrapalha. Como eu mostrei para vocês, o treinamento, principalmente de ciclo ergômetro, dentre outras coisas, tá? Ele tende aí a reduzir a quantidade de filamentos de miosina quitina. E por que isso acontece? Tá? Hoje, a hipertrofia muscular, ela é principalmente explicada, tá, pelas vias AKT-mTOR, tudo bem? Então, as vias AKT-mTOR são as que melhor explicam aí, tá, as vias para que aconteça a hipertrofia muscular. O problema é que quando você realiza, né, uma atividade de muita resistência muscular, entendeu? Por exemplo, ciclo ergômetro, etc. e tal, quando você faz um treinamento de resistência, você ativa uma outra via chamada via AMPK. E essa via AMPK, infelizmente, bloqueia a via mTOR. Então, uma acaba sendo concorrente da outra, entendeu? Então, assim, por exemplo, se fosse para treinadores para jogadores de voleibol, por exemplo, eu acredito que eles precisam de resistência muscular, tá? Eu acredito que você deve até colocar exercício de resistência muscular e etc e tal, mas não deve ser uma prioridade, entendeu? Beleza? Eu vi mais uma pergunta aqui no chat. Sim. Juliana, consegui responder essa pergunta? Sim, eu saí agradecer. Entendi, obrigada. Imagina. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui do Lincoln, né? Isso. Aqui no chat. Por que os veganos foram cortados do estudo, tá? Que você apresentou. Os veganos foram cortados do estudo, especialmente, acredito eu, para, por exemplo, para não ter efeito de confusão, né? Nós sabemos, por exemplo, que existem alguns aminoácidos que só são encontrados, né, no animal. Existem alguns aminoácidos, algumas proteínas que a gente só tem na carne, no leite e etc e tal. Então, se a pessoa ela não consome, né,
nenhum produto de origem animal, poderia, em tese, atrapalhar de alguma forma ali a hipertrofia muscular. Eu não estou dizendo que atrapalha, mas eles imaginaram, ó, talvez possa ter alguma diferença e não é isso que a gente está avaliando, então já tira os caras fora, entendeu? Foi isso que aconteceu. Beleza? Temos mais? Vai, Lucas, pode mandar. Imagina, Lincoln. Por não saber dessa questão das hipertrofias, né, dessas duas diferentes, eu tenho uma questão em relação ao envelhecimento. Eu entendo que com o envelhecimento tem a diminuição da hipertrofia com o passar do tempo, né, a partir principalmente dos 40 anos. Isso, de certa forma, é mais impactante para um atleta de força ou um atleta de resistência. No caso, a hipertrofia ela muda com essa questão do envelhecimento? Entre essas duas coisas? Olha, a hipertrofia ela tende a mudar, né, com o passar dos anos. Nós sabemos, por exemplo, né, que o idoso tem uma capacidade diminuída de hipertrofia, tá? Em contrapartida, é errôneo também dizer que o idoso ele não hipertrofia mais, que ele não ganha massa muscular, tá? Ele ganha massa muscular da mesma forma, tá bom? Agora, eu não sei se você perguntou também ou não, né, se para prevenir, por exemplo, a perda de massa muscular, nós deveríamos, né, com os idosos, treinar principalmente em alta e em baixa intensidade. Eu apostaria na alta intensidade, apesar de eu não ter nenhum estudo aqui para corroborar com a minha opinião. Mas eu digo isso para você porque nós sabemos que o idoso ele perde fibras musculares, principalmente do tipo 2, que são fibras musculares do tipo rápida, tá? Então, eu principalmente investiria em treinamento de alta intensidade para tentar aí fazer com que ele venha a perder menos, né, massa muscular. Não tem como a gente evitar. Todo mundo vai envelhecer e todo mundo vai morrer, tá? Mas a gente tenta retardar ao máximo, tá bom? Então, nesse sentido, a hipertrofia sarcoplasmática é que menos sofre impacto com essa questão de envelhecimento? Não tenho essa resposta, mas eu acho que, na verdade, a gente tem as duas acontecendo juntas, tá? Mas para prevenção, né, da sarcopenia, que é sobre isso que a gente está falando, eu colocaria principalmente aí esforços maiores na hipertrofia miofibrilar, tá bom? Bom, então eu tenho uma pergunta agora. Posso fazer uma pergunta? Claro. Qual é desse grupinho aqui? Como é que funciona as reuniões de vocês? Vocês se reúnem para estudar e convidam alguém? Simplesmente isso? Sim, as nossas reuniões é uma vez por semana. Aí, esse é um dos nossos projetos, nós temos vários do grupo, mas esse é um deles. Daí a gente conversa ali pelo grupo mesmo, alguém faz alguma indicação, e aí a gente... Vocês aceitam, a gente pergunta qual é o tema que vocês mais se familiarizam, e aí a gente faz o encontro. Que legal, vocês estão de parabéns, espero que continuem assim. Esse período de graduação é super importante para que vocês continuem estudando, vejam a opinião de vários professores, outros profissionais, né? E do fundo do coração, aí eu desejo sucesso para vocês, tá bom? Obrigado pela confiança, pelo convite de vocês, tá? Então, acho que eu fico por aqui, a gente se vê numa próxima, não? Antes do professor sair, só quero, então, agradecer a sua presença aqui. Os demais ficam em sala, que eu ainda tenho um recadinho. Tá bom? Obrigada, professor. Espero retornar na próxima. Sou eu.